Oi, gente, bora começar porque tem muito assunto importante por aqui. Algumas mulheres resolveram emagrecer e muito, repararam? Briga em família, quem nunca? Já viram a série O Testamento? Vamos falar também sobre as letras polêmicas de ritmos como o funk, por exemplo. Será que tá tudo bem? Glamurosa, rainha do funk poderosa, não sai daí! Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina. agita o salão, Balança gostoso, rebolando até o chão. Vamos lá! Olá a todos, olá a todas! O Precisamos Conversar está entrando no ar agora. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Juliana Baroni e conto com o luxuoso auxílio de ninguém menos que a Suciana, nossa super cantora e historiadora. Sara Zara, nossa filósofa das redes, sempre atenta, tá? Tudo que tá acontecendo por aí, ela tá, ó, de olho em você. E nossa escritora maravilhosa, nossa teacher, Márcia Tiburi. Nossa glamurosa, maravilhosa. Ela sabe essa, gente. Ela sabe essa, eu sei. É assunto para daqui a pouco. Você vai poder assistir também ao Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Gostou do meu batom? Beijo, vamos nessa. Bom, beijo, vamos nessa. Eu tô completamente fora de controle hoje, eu vou avisar vocês, tá? A magreza está em alta. E é pra valer. Pra onde a gente olha é Demi Moore, Kelly Osbourne, LaToya Jackson, até tu, Oprah. Oprah tá magra, sem falar em algumas brasileiras que resolveram ter outro corpo. Mesmo, um corpo magro. Não vamos julgar os corpos das mulheres aqui, de jeito nenhum. A minha questão é outra. Lembram do tempo em que as mulheres promoviam a aceitação do corpo fora do padrão? A onda do body positivity? Pois é, cadê? Será que já acabou? Esse momento não vai voltar? Onde é que foi parar? Alguém sabe me explicar? Ah, eu tô cheia das rimas hoje, é o funk na minha cabeça. Estamos rindo, mas o assunto é sério. É sério. Quem quer começar? Deixa pra Suciana, vocês. vai. Não, posso falar também. Tá de fato preocupante. A gente tá vivendo um tempo ultra imagético, onde existe uma coisa chamada uma superexposição da imagem nas redes sociais. E essa imagem precisa comunicar o quê? Qual beleza? Que tipo de beleza? Então a gente está falando sobre a indústria de um padrão de beleza que principalmente é opressivo para as mulheres. E esse corpo ideal, esse parâmetro, ele não tem fim, na real. Porque sempre uma mulher vai precisar superar algo, se não é o peso, é a idade. Se não é a idade, enfim, outra coisa, a roupa, a moda, a maquiagem. Então a gente está sempre sendo assediada pela indústria por uma busca constante pela perfeição. E o que é beleza, no fundo das coisas? É uma pergunta que eu quero deixar pra gente pensar. O que é beleza? É bonito ser magra desse jeito? Quer dizer que mulheres gordas não são bonitas? O que é beleza? Olhe, então, quero me intrometer nessa conversa. Bora! Ai, sabe o que eu tava pensando aqui? Que o capitalismo trata o nosso corpo como um capital. Então, na verdade, ou possivelmente essas mulheres estejam entrando nesse jogo de fazer do seu corpo um capital. Não que nenhuma pessoa... Todo mundo vai entrar nisso, né? Todo mundo entrará nessa pirâmide da valorização do corpo, o corpo como um capital, os corpos mais valorizados e os menos valorizados. Estamos também numa sociedade do espetáculo, como você falou, a Suciana falou disso, né? Essa sociedade hiperimagética. No capitalismo do espetáculo, a imagem é o que vale. Então, essas mulheres, o que acontece com elas, quando elas são essas famosas que ditam tendências com o seu comportamento, com o seu jeito de ser, elas orientam todo um cenário os outros vão imitá-las, digamos, porque elas detêm
o corpo como capital, o corpo mais valorizado. E aí, se elas impõem um patamar de magreza, é a magreza que vai contar para todo mundo. E aí a gente vê essas mulheres todas iguais, né? Tem uma tendência, digamos, todo mundo com o mesmo cabelo, todo mundo com a mesma boca, todo mundo com os mesmos peitos, todo mundo com as mesmas bundas, todo mundo com as mesmas roupas, dentro de uma pirâmide do capital que vai do topo, digamos assim, uma Gisele Bündchen lá no topo, ou a gente falou da Demi Moore, né? Uma mulher de 60 a mais, que tá lá ditando tendência no topo e as outras que vão começar a imitar. Tem um assunto que a gente já falou várias vezes aqui também, que é a questão da distinção. Então, o capitalismo gera esse sistema de distinções. O capitalismo, bem lido, como efeito do patriarcado, né, gente? Porque essas mulheres estão tentando servir, na verdade, ao olhar do homem, que é esse sim, o corpo do homem é o corpo como capital neste sistema patriarcal capitalista. O grande capital é o corpo de um homem cis branco. E aí imagina as mulheres tentando se adequar ao olhar desse homem cis branco, hétero, ou pelo menos aparentemente hétero. É disso que a gente tá falando. Antes até, eu gostei do Sarah, aparentemente hétero. eu acho que quando a Márcia fala sobre capital também, é importante pensar o quanto a indústria farmacêutica, ela se enriquece, ela se produz em cima da construção de padrões de beleza. E as canetas Monjaro estão feitas... Eu estou cada vez mais ouvindo no meu cotidiano a palavra Monjaro, a palavra caneta, Monjaro, como se fosse, de fato, algo comum. E não é, gente. A gente precisa entender que não é comum. Como se não tivesse efeito colateral Como gravíssimo. se não tivesse... Justamente. Então é sobre isso que a gente está falando. E vem com falso argumento, inclusive, de que a saúde está na aparência, né? A saúde está na aparência. E não está na aparência. Quem disse que uma mulher extremamente magra está saudável? Como é que ela está por dentro? Como é que ela se vê no espelho? Porque aí entra numa história que nunca está magra o suficiente. Sarah tem uma teoria maravilhosa sobre isso, que também é bastante classista, até pelo valor das canetas, né, Sarah? Menina, isso é uma camada, é uma cebola de umas 500 toneladas, né? Tem camada demais, meu Deus do céu. Mas assim, primeiro ponto que eu acho, que a gente fala muito sobre consciência de classe, de raça, de tudo quanto há, mas consciência de existência a gente não fala muito. Eu acho que para a pessoa primeiro se reconhecer de como ela se vê no mundo, como ela encaixa, ela tem que ter consciência do que ela é. E as mulheres não estão exercendo esse papel de ter consciência do que é ser mulher. E essa questão das pessoas buscarem esse padrão de beleza que tem essa magreza excessiva, é um gosto construído, porque gosto é construção. Se você perguntar para ela se ela realmente gosta daquele corpo magro, pode ser que elas não respondam porque elas querem gostar. É porque construíram, né, um gosto que é para sempre agradar uma pessoa ou outra, que geralmente é sobre um homem no meio. Geralmente é, quase sempre. Porque tudo gira, né, em torno de uma mulher agradar algum homem em algum momento. Você pode ver que é mais ou menos assim. Mas ela agrada aquele homem que detém o óculos, que detém a forma. Sempre nessa função de agradar homens. Eu não acho que é só ao homem. Ela quer agradar a sociedade que comprou essa ideia da indústria como um padrão. E também é um símbolo. Outro dia o Michel Alcoforado, o autor de Coisa de Rico, o antropólogo, estava falando sobre isso, que virou um símbolo, a magreza virou um símbolo de status social. E quem detém esses status e poder e tudo? Acaba que é patriarcado. O homem que está definindo no mundo qual é o formato que as pessoas vão viver. Com as mulheres pobres, ricas e afins. E aí, como essa questão do classismo, que eu acho que fica um pouco dentro do assunto, porque primeiro que a caneta é muito cara. E aí, até pra você manter... Quanto custa, mais ou menos? Menina... Não, tem caneta de 2.000. Então, agora fizeram um negócio de Monjaro acessível, né? Que tem um Bolsa Monjaro agora. Você pega... Como assim? Tem. Me explica. Tem alguns é endócrino que fala? Pessoal nutricionista? Eu acho endócrino, principalmente endócrino, né? Que eles fazem o quê? Eles vendem a caneta por dose. Então, ao invés de você ter que investir 2, 3 mil numa caneta, você vai lá, cada semana você paga 300, 400 reais. E aplica no próprio consultório? E é feito esse acompanhamento, caro, entre aspas. 400, 300 reais já é Sim, caro. e aí o que aconteceu? Por uma dose. Aí, esses dias, uma tia de uma amiga minha falou que ia fazer 2 faxinas fora do que ela tem costume, porque era pra pagar o tal do Monjaro. Só que aí elas esquecem de considerar o efeito colateral que vem disso. Aí tem outra questão também.
essa magreza excessiva, ela não combina com mulheres que têm vivência periférica. Porque isso é comprovado, gente, de verdade. Esse modelo de beleza não chega na periferia. E o que eu reparei? Tudo que chega no corpo periférico feminino afasta do modelo de beleza. Até esse tempo atrás, era mulheres bombadas, que tinha tempo de ir na academia, fazer aquele acompanhamento nutricionista e tomar não sei o quê, e ficar bombadona. Quando a galera da periferia começou a entrar pra esse ritmo, porque o pobre não tem tempo, mas ele arruma. Ele vai de madrugada, ele levanta mais cedo. Quando ele quer, ele consegue. Aí começou a aproximar esse perfil. Rapidinho, essas artistas todinhas viraram o cu pro negócio do cu seco. Aí todo mundo começou. É porque na periferia você não vai ver muitas meninas querendo ter esse tipo de beleza, sabe? Então, tudo que afasta da gente vira lucro pro outro lado, entendeu? E vai saber se elas gostam também. Talvez não gostam muito, mas é o padrão e o perfil de beleza que tá agradando as pessoas de alto padrão no momento. Então, a gente tá falando, vou aqui puxar uma brasa para o nosso assado. A gente tem um curso, né, de teoria crítica aqui no ICL, uma pós-graduação. Eu dei 8 horas aula nesse curso e eu falei muito sobre indústria cultural, porque teoria crítica é sobre isso. É sobre indústria cultural. E a gente pode falar de uma indústria cultural dos corpos, que molda os corpos a serviço justamente desse patriarcado capitalista. Existe uma indústria cultural da farmácia, dos remédios, uma indústria cultural da alimentação também, que determina como a gente vai comer ou não, o que vai ser comido. Toda a nossa cultura foi industrializada, é disso que a gente está falando. E os corpos não escapam, porque o corpo é a vida. Aí vem um outro conceito do Foucault, o biopoder. O cálculo que o poder econômico, político, não importa, mas sobretudo no caso do capitalismo, a gente está falando de poder econômico, né? O cálculo que esse poder econômico faz sobre os corpos. O corpo do rico, o corpo do pobre, o corpo que serve o rico, que é o corpo do pobre, o corpo da mulher, que pode se ir para o shopping, não sei qual, comprar não sei que roupa, não sei que preço, e a pessoa, mulher, que deve ser uma empregada doméstica, serviço, que deve ter um corpo adequado ao serviço. E assim por diante. O capitalismo, como dizia o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, sempre perseguiu os corpos. Então, o corpo racializado, o corpo generificado, o corpo classificado, o corpo da classe, e o corpo do trabalhador, da trabalhadora, sempre estiveram no foco. E essas mulheres aí fazendo essa cena, nada mais estão fazendo do que servir ao patriarcado capitalista. Eu não estou falando isso para querer dizer que deveríamos todas estar, sei lá, abandonadas, esculachadas. É a realidade, né? Todo mundo trabalha o seu corpo num sentido de criar um aspecto que entre em jogo com as cenas possíveis da sua vida, no seu contexto. Mas acho muito legal ter consciência e saber minimamente que tipo de identidade para si mesmo você está construindo, né? E eu acho que as pessoas trans ensinaram muito isso pra gente. Com certeza. Foram as pessoas trans que, mexendo com esse lugar da identidade de gênero, fizeram a gente saber, nós mulheres, que a gente também era construída. E as pessoas precisam saber mais disso também, né? Como diz a Simone de Beauvoir, as mulheres não são apenas construídas, elas são mutiladas para se tornar mulheres. É bom lembrar disso. Márcia, é interessante você falar das pessoas trans, porque além desse lugar dessa construção de signos, de identidade que vão formando a nossa personalidade, a nossa existência no mundo, né? Como nós nos comunicamos, porque é sobre linguagem. Gênero é sobre linguagem, é sobre performance também. Uma das leituras sobre o gênero é a performance. Mas a transgeneridade, ela não se faz, e as mulheridades também, elas não se fazem sem as disforias. Então, as disforias são parte integrante desse controle sobre o corpo dessas mulheridades. E veja, uma pessoa trans, eu demorei muito tempo para me achar bonita com um batom na boca, com uma saia. Eu me olhava no espelho e era uma briga constante com o espelho. Porque o espelho, gente, quando você olha no espelho, não se esqueça, você não está se vendo. Você está vendo uma imagem sua. E aquilo que você vê refletido no espelho vem com todas... É uma janela aberta de toda uma sociedade junto na sua cabeça contigo.
Então é importante dizer que aquilo é um reflexo seu. E quando você se vê no espelho, você está vendo o mundo junto contigo ali. Você é a representação será que eu tô magra demais? Será que eu tô gorda demais? É o espelho conversando contigo. Nossa, então, e as redes sociais, então, que você tá aqui gravando o vídeo, espelho. Que a gente passa a maior parte do tempo falando aqui, né? A gente se vê refletida, a gente se vê cheia de filtro, a gente se vê a gente melhora, a gente se melhora, né? Como se a gente não aceitasse quem a gente é. E aí, as meninas, principalmente as crianças, estão passando por uma situação muito complicada, porque o que elas veem aqui não é o mundo real. E elas veem no espelho uma autoimagem que não condiz ao que elas veem aqui, e nem o espelho é real, e nem isso aqui é real. Então, essa sou eu, não é você. Não é você. E aí, o que acontece? Sua. A gente quer caber, quer ser cada vez menor para caber. Quando ocupar espaço, tô falando de mulheres, é sinal de força, é o verdadeiro sinal de força, é ocupar o nosso lugar, seja ele qual for, né? E isso que a Sucena disse que demorou se achar bonita com batom, eu demorei a me achar bonita sem nada, sabe? Sem uma maquiagem, sem uma base, sem nada, porque era aquele desejo de necessidade de estar sempre impecável dentro do mínimo. Eu não posso ir na rua sem uma maquiagem, porque se alguém me encontrar, vai achar que eu sou relaxada, desleixada, porque a gente desacostumou ver mulheres comuns, só existindo. Hoje eu posso caprichar mais, amanhã eu não quero, não tô afim. E só que isso aí são coisas que a gente tira e coloca. Mas em relação ao peso, em relação a padrão físico, é muito mais violento, porque eu acho que parece que quem define qual vai ser o padrão do ano, porque toda época tem uma palhaçada diferente, né? Põe peito, agora não tá na moda, tira peito. É o que eu fico percebendo. Bota a boca, tira a boca, e aí? Tudo que aproxima do massivo, que fica acessível ao massivo, aí eles vão distanciando de novo. Então é muita coisa. Aí é questão do elitismo, é questão de estereótipo. Esses dias tinha um rapaz, não sei se você conhece você não vai conhecer, você tem certeza, deve ser seu vizinho. Chama Teodoro. Teodoro, ele é um influenciador. E aí ele tava simplesmente esculhambando mulheres que têm a opção de usar unha gel grande, cheio de coisinhas. Aí o que ele disse, né? Que mulher limpa, mulher que quer parecer feminina, mulher mais limpa, usa a unha com esmalte mais nude. Que não fica usando aquele tanto de perequeteio, aquele tanto de coisa, escrito nome de macho, não sei o quê. Quem é esse tal de Teodoro, que eu já vou chamar ele de intrometido? Então, qual que é o discurso? Isso aí é o quê? É aquela meia ideia de higienismo, sabe? Porque não é sobre a unha grande, é sobre quem tá usando. E é uma forma disfarçada de falar. E é uma forma de tentar continuar controlando o corpo das mulheres. Os homens nunca deveriam dar opinião sobre o corpo das mulheres. Isso é assunto que as mulheres devem resolver entre elas, e nós devemos ter o direito de falar sobre os corpos dos homens. Aí manca, meu. Olha, influenciadoras do movimento de aceitação do corpo natural estão enfrentando críticas após anunciarem que emagreceram. O que vocês acham disso? Porque elas não podem emagrecer? Elas podem emagrecer, né? Eu acho que é uma questão que parte de si, se for uma decisão delas, mas aí é que tá. Mas não é só uma decisão isolada, mas né? Então, aí é que tá. Quando a gente decide, quando eu me olho no espelho, voltando das férias, aconteceu, né? Isso, então eu tô falando. Você olha uma coisa fútil que eu vou falar agora, mas é para exemplificar mesmo. Você olha, você ganhou é Natal, é Ano Novo, é viagem, nananã, você ficou... Aí você ganhou 3 quilos. Aí você fala, preciso perder 3 quilos rápido. Aí você vai procurar uma coisa rápida. Agora é caneta, mas já foi remédio para emagrecer, aqueles antidepressivos. Diurético, né? Diuréticos. E sei lá o que a gente tomava antes. Aqueles... tarja preta mesmo. Para você perder a fome. E aí, aquilo não estava me fazendo bem. Não é a sociedade que estava me dizendo, mas a sociedade já está tão entranhada na minha cabeça, na sua cabeça, que eu mesma não estava me aceitando com um corpo que eu estava com 3 quilos a mais, que não significa, na verdade, nada. Eu vou fazer reeducação alimentar, eu vou cuidar da minha saúde, que é o que deveria importar. Mas isso a gente compra mesmo sem perceber. Sem o delírio também desse higienismo na saúde. Tem gente que não tá mais nem comendo comida, né? Só servindo também a uma indústria do nutricionismo e tal. Mas eu queria falar uma coisa aqui. Gente, nós vamos ter que aprender a disputar o nosso próprio corpo, porque o corpo das mulheres no patriarcado não lhes pertence. É um território em disputa. Então, também é um território da disputa no capitalismo.
o trabalhador, a trabalhadora tem que disputar o seu próprio corpo. Escala 6x1 é o meu corpo tendo 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, enfim, para cuidar de si. Porque a gente tá falando disso, é de materialidades, do que a gente vai fazer com a gente mesmo. E o nosso corpo tá inserido dentro de um contexto, de um sistema, e por isso nós precisamos pensar também esse corpo como uma forma de poder, que é disputado pelos donos dos meios de produção em geral. É disso que a gente também está falando. E essas, só para fechar um negócio aqui que eu acho importante dizer, essas mulheres, elas estão jogadas, lançadas nessa indústria estética. Elas, assim, não estão decidindo sobre elas mesmas. Mesmo nós, a gente decide até a página 2. Por quê? Porque tem uma tendência toda. Eu mesma, vou falar uma coisa minha. Eu nunca gostei de ser mulher por conta disso. Depois o feminismo e o transfeminismo me ajudou a me divertir um pouco, eu já falei disso aqui no nosso programa, a me divertir um pouco com a minha condição, e aí brincar com cabelo, boca, maquiagem, roupa, não sei o quê, porque eu, por mim, eu era uma menina selvagem, vivendo lá no Mowgli. Eu ia ser um Mowgli numa biblioteca, essa é a diferença, sabe? Mowgli, mas é olha, isso, porque essa imagem é muito pressão, boa. é muito muita pressão, é um fardo a ser carregado, o da sensualidade, o da beleza, o da magreza, o da boazinha, o da delicada. Mas olha, o contrário também. Quando você precisa negar tudo aquilo que te remete ao feminino, a unha vermelha, a autoafirmação, sei lá, a maquiagem, diz, eu sou feminista e nada disso me serve, nada, eu sou contrária a isso, também deve ser, também é um fardo. Eu era uma feminista sim, agora eu sou uma feminista diferente. Mais pop, mais lúdica, mais me divertindo. Agro. Você se depila? Não. Você depila? Ouvi boatos que feministas não se depilam. Depende, às vezes, por exemplo, hoje eu tô com a perna peluda aqui, ó, gente. Não, tem massagem de perna peluda. Não, porque, gente, olha só, essa isso brincadeira, é uma brincadeira, mas essa brincadeira sua, Ju, claro que você tá ironizando. Tô ironizando. Não é nem uma brincadeira, é uma ironia, né? E brincar com as ironias é interessante, é de que existe uma despolitização do conceito de feminismo. Então, e há um controle também, uma disputa pela narrativa do que é ser feminismo, do que é o feminismo. Inclusive, quando o feminismo critica um padrão de beleza instituído para controlar corpos de mulheres, principalmente, e injetando nelas disforias no seu cotidiano, para ela sempre ter que mudar de acordo com o que a indústria do capital deseja. Você está falando um negócio tão importante, Sim, que é a despolitização do conceito de feminismo. A despolitização. Tem um elogio histórico do feminino. Isso. Eu sou feminina, não sou feminista. Eu sou feministérrima. E aí, dá pra gente também brincar com os signos do feminino. Perfeito. Exatamente, Márcia, aí, isso. É isso, perfeito. Orgasmo. O feminino não é um bloco monolítico. O feminino, ele é diverso, ele é plural. Uma mulher indígena é diferente de uma mulher branca, que é diferente de uma mulher asiática, amarela, que é diferente de uma mulher preta, que é diferente de uma mulher uma magra é diferente de uma gorda, de vivência, que é diferente de uma mulher trans, que é diferente de uma mulher cis. Ou seja, ser mulher, esse entendimento sobre beleza, tira da mulher a beleza da sua diversidade. Porque o conceito de beleza é patriarcal e capitalista. Isso. E essa pluralidade toda acaba que a gente se perde como individual, porque é como se todo mundo fosse. Então, as mulheres negronas têm que ter todo mundo afropático. As mulheres trans têm que ser extravagantes, porque desenham isso. Acaba que você, como individual, não pode se definir. Fala, não, hoje eu quero ser feminina ou desse jeito, bonita desse jeito, ou não. Agora, tem um negócio em relação a corpo que uma amiga minha me falou. O quê? Ela falou, e foi muito pesado, que de verdade, gente, eu fiquei pensando depois. Ela falou, Sara, ninguém gosta de gordo. E ela é uma ex-gorda. Posso falar? Isso é um ponto muito importante. Ela falou aqui, assim, não é verdade. Gordofobia. Gordofobia era meu próximo tópico. Sabe o que ela falou? As pessoas não suportam
olhar, ficam constrangidas de olhar. Eu tô falando Eu já conheço um monte de gente tarada. Então, mas é sempre nesse ritmo aí de colocar a pessoa naquele lugar do brinquedo, fetiche. Mas o que ela falou pra mim, ela falou, Sara, ninguém gosta de gordo. Tem gente que não gosta de negros, tem gente que não gosta de PCDs, tem gente que não gosta de tal coisa, mas de gordo, quando ele não gosta de gordo, não gosta da pessoa gorda. E aí ela falou que ela enfrentava várias, e olha que ela saiu na Forbes já, tá? Inclusive. Mas aí ela só conseguiu se impor depois que ela conseguiu emagrecer. Emagreceu pra caramba. Que isso? Com a caneta. Não, e sabe o que é interessante? Ela emagreceu antes da caneta. Ela fez acompanhamento com nutricionista, fez bariátrica, fez um monte de coisa. Ela encontrou um lugar melhor pra ela por conta da perda de peso. Então, ela encontrou esse lugar melhor, só que ela vive naquele medo de, se eu engordar, eu vou perder tudo isso que eu construí. Isso é um terror. Porque ela foi validada em cima do corpo e não em cima da habilidade. Isso é um terror, Não, é um terror psicológico que todas nós sofremos, claro, em menor e maior nível. Né? E só pra terminar, porque eu acho que a Sara já trouxe isso, era um tópico que eu já ia trazer, não podemos esquecer da gordofobia, que faz parte dessa recriação feminista, antifeminina, de controle do corpo da mulher. E, além de tudo, a gordofobia ela está enraizada mesmo no nosso cotidiano, a ponto da gente que é desconstruída. A gente comenta, ai, tô mais magra. Ai, você tá magra. Ela tá bonita, emagreceu. Né? É um grande elogio, né? Fala assim, nossa, como você emagreceu, né? E assim, é comum. A gente precisa se reeducar também no nosso cotidiano, porque eu já ouvi isso muitas vezes, a gente falando isso, nós, amigos, parentes, com pessoas gordas que são da nossa família, isso machuca as pessoas. Isso realmente essa reeducação ela precisa existir, porque você tá já tratando o outro como um não lugar, como um não espelho, como um não referencial. E aí, e engraçado que a Márcia comentou ali que conhece muita gente que sente tesão por pessoas gordas, mas tem que sentir escondido. Exatamente. Não é num lugar assim... Como uma pessoa que existe em tamanho maior, né? Eu assumo, eu tô com você. Sim. No fetiche, as escondidas, como acontece com as mulheres trans. Justamente, no fetiche. Né? Isso é gordofobia. Agora nós vamos falar sobre um assunto que faz tempo batendo na nossa porta e a gente ainda não falou. As letras de ritmos como o funk. O funk é a expressão artística da periferia ou incentivador do machismo, da violência contra a mulher e do tráfico. Eu vou explicar, calma. Algumas letras objetificam a mulher, isso é inegável. Mas ele pode ser apontado como o responsável pelas violências diárias que nós, mulheres, sofremos? Ou ele é reflexo de um país extremamente machista? Já vou dizer logo de cara que eu sou uma consumidora feroz de funk, adoro. Morei no Rio de Janeiro nesse período dos anos 90, onde o funk virou paixão nacional, com DJ Malboro, enfim... Adoro, vocês vão saber já, a gente vai cantar um funk pra vocês hoje, mas a nossa discussão é bastante importante, eu queria que você começasse essa discussão, Sara. Lá, vou tentar mais um gole. Você quer ela essa complexidade? Olha, às vezes, vocês têm que saber o seguinte, polêmica? Entre a gente aqui, a gente tem uns combinados. A Sara, eu não gosto de começar a discussão, eu gosto de juntar, mas eu vou botar você na fogueira hoje sim, minha linda. Você quer polêmica, Sara? Agora vamos. O funk, ele nunca vai ser responsável, nunca, porque é um ritmo, é uma cultura, inclusive, então ele nunca vai ser responsável por esse incentivo à violência, até porque grande parte de homens que agridem e matam mulheres nem consomem o ritmo, que se sentem conservador a ponto de não consumir o ritmo. Então ele não é responsável. Perfeito. Porém, a cultura hoje, né, a gente tem aquele negócio da arte imitar a vida e vice-versa, tem pessoas que estão adentrando e estão utilizando como ferramenta para induzir as outras até algum tipo de movimento violento. E, infelizmente, eu acho que o funk não nesse lugar de ser criminalizado como cultura, mas de ser muito acessível, né? O funk é uma linguagem muito democrática, porque mesmo que não seja uma coisa que todo mundo consome, mas ainda assim, várias classes, vários grupos consomem, não é só uma questão de periferia. E uma coisa que eu também fui reparando, Ju, na questão do funk, é como mudou um pouco o jeito que as pessoas começaram a ver o funk. Eu lembro que na minha época, quando veio o Menor do Chapa, né, cantando lá, Menor do Chapa e MC Smith, que eles tinham letras que falavam sobre como era a vida de um cara dentro de um crime, dentro da criminalidade, no caso.
E aí, eles foram julgados como pessoas que estavam fazendo apologia ao crime, apologia ao tráfico de drogas e tudo. Aí depois veio o MC Serginho, em 1992. Foi também apologia ao sexo e tal. Só que hoje, como o formato de vida das pessoas mudaram e o funk, ele virou aquele negócio de mídia social, o que a gente mais vê é o pessoal ganhando, viralizando na rede social, ganhando muito dinheiro em cima disso, porque quem tem mais dinheiro e mais tempo para produzir conteúdo e elitizar o conteúdo, ganha, sai na frente, e o ritmo tá lá. Então você vai ver músicas, inclusive do funk, incentivando ou cantando letras sobre uso de droga, né? Eu vou baforar o lança, senta em mim e tal. Querendo ou não, também tem uma letra que é só sarradinha de leve, pega, taca a bebida, depois sacrifica e abandona na rua. Só que esse tipo de letra é cantada em todos os ambientes, inclusive na classe A. Aí a gente vê filho de desembargador fazendo trend com músicas dessas, filho de advogado, a galera da classe média alta. Então, parece que o negócio não é sobre a cultura, né? Não é sobre a letra, é sobre quem canta. Exatamente, porque tem muitas músicas misóginas em vários estilos de música. Todos os estilos. Todos. No samba, no sertanejo muito. Na música gauchesca. Então, a gente até pode as antigas, citar várias, né? As antigas. Até Maria Chiquinha. Que você de foi fazer Sandy no Júnior, mato, Maria Chiquinha? tem um terminho, como é que é? O que você foi fazer no mato? Depois ela vai receber uma porrada, porque ela foi depois fazer ela, uma coisa no mato. Ela vai ser recebe uma decapitada, ela vai ser cortada, ele né? corta a cabeça dela. No final é assim, tá? Desculpa. Então, um chá de revelação pra você que é fã de Sandy Júnior, como eu, desde pequena. É porque era uma música corta de a domínio cabeça público, e né? o que você vai fazer? O resto pode deixar que eu dou um jeito. Quer dizer, o Júnior tinha 6 anos quando cantava isso. Aí o goleiro Bruno levou a sério. O que eu queria dizer aqui, também. Esse assunto do funk, eu acho que é muito importante que a gente discuta a natureza do funk justamente pela sua complexidade, pela sua contribuição artística, pela beleza desse ritmo que não tem ganhado só o Brasil, tem ganhado o mundo. Por exemplo, se o sertanejo e o pagode são os gêneros mais consumidos internamente, o funk é um deles, mas o funk, ele é muito exportado. Ou seja, o pop mundial hoje está consumindo o funk brasileiro. Você vê, eu vi uma festa de casamento, sei lá, em algum país do Oriente, da Ásia, as pessoas de burca e dançando funk, um proibidão. Eu falei, tá nem sabendo. Não tá nem sabendo, mas ou seja, tamanho é a força do ritmo e a beleza do ritmo. Então, assim, só para concluir, Ju, o que eu queria deixar claro é que esse assunto a gente está discutindo pela relevância do funk. E o alcance também, pelo alcance. Por exemplo, é um dos ritmos, gente, que, por exemplo, o sertanejo, ele não tem um alcance na infância como o funk tem. Exatamente. Ou seja, você tem uma tessitura que vai desde, sei lá, de 4 anos de idade até 50 a mais. As pessoas consomem funk, as pessoas dançam funk. E outra coisa, as redes sociais, o ritmo é sedutor. as grandes trends... Às vezes você não tá prestando nem atenção na letra, mas o ritmo, ele é um ritmo né? que move o teu corpo. Justamente. Quando você vê, você já tá dançando. E a questão que a gente está colocando é legal a gente ver crianças sendo incentivadas a uma autossexualização, a uma ultrasexualização, a uma iniciação de sua sexualidade sem mesmo haver uma educação a respeito... Nem consciência do que nem... Justamente. Então, assim, quando a gente fala dos proibidões, aonde não é sobre proibir o proibidão. É sobre, a partir do momento que passa um limite, ultrapassa um limite ético, moral, que inclusive diminui... Não, a gente está falando de infância também. Claro, existem outras coisas que são tão nocivas quanto um proibidão para uma criança. Óbvio, mas isso também é. E só para concluir, eu acho muito importante que não é sobre proibir o proibidão, é sobre entender que se é uma canção que aborda o crime, que aborda uma ultrasexualização, que ela tenha lugar para ser acessada. Né? Não é num TikTok onde crianças, com possibilidade, gente, a pedofilia está no mundo.
Não, a misoginia tá A misoginia em alta. tá no mundo. Teve uma mãe, inclusive, eu tô falando isso e eu achei bem sugestivo, que parou uma festa de formatura de adolescentes, porque olha o que o funk dizia, mais ou menos, vou parafrasear porque eu não sei a letra direito, mas era uma menina chegava no apartamento, que era no alto de um prédio, e o cara falou, você ajoelha e senta, ou você vai cair como um helicóptero daqui de cima. Ou seja, a sugestão da letra era um feminicídio, a partir de uma negação, a partir de uma frustração de um homem. Então, é legal, essa é a pergunta que eu quero dizer. Vocês acham que é realmente interessante? Não, independente de gênero musical, essa letra é criminosa. Bom, mas tem muitas, como vocês mesmas estão colocando, tem vários estilos musicais, várias formas musicais que tinham o mesmo conteúdo misógino. Dos mais diversos estilos nas mais diversas épocas. A MPB, o samba. Então, quantas músicas estão sendo corrigidas, até as do Chico Buarque, que ele até concordou. Sim. Mas por quê? Porque a música, como toda obra de arte, ela é reflexo, ela é manifestação, ela é espelho de uma realidade, ela é uma espécie de sintoma. Então, não se trata de julgar. Claro, podemos dizer, o funk faz isso. O samba também faz, também fez, e assim por diante, os vários estilos. A questão do conteúdo. A questão da forma é tudo isso que você está falando. É uma coisa que mexe com o corpo, o samba teve esse apelo, várias músicas, né? O rock tem esse apelo. São apelos eletrizantes que as formas fazem, músicas mais dançantes ou menos dançantes, né? Agora, para mim, a coisa mais interessante de tudo isso, do meu olhar, que eu não conheço muito, eu não conheço as músicas, eu não tenho... meu ouvido é muito difícil, então eu não escuto, assim, eu escuto raramente, mediado por outros aspectos. Claro que já escutei, não gostei, mas por que isso também é importante? A gente está falando de audição. Então, isso é uma questão que eu acho que a gente precisa discutir. Precisamos conversar sobre as formas da audição. Por que certos grupos, certas classes sociais, culturais e tal, podem ouvir, conseguem ouvir, gostam de ouvir umas músicas e não outras? Então é pra gente entender como o nosso ouvido também é formado. E o nosso ouvido também é capitalizado. Também se disputa sobre a nossa audição. A indústria cultural da música disputa sobre a nossa audição, sobre o que a gente vai escutar. E fetichiza também a nossa audição. Audição, audiência. Audiência é dinheiro. E dinheiro tudo capitalismo. isso, exatamente. Nossa, Tá tudo junto. Então, eu queria falar disso. Uma vez eu fui super cancelada porque eu escrevi um artigo sobre o funk. E qual era a minha questão no artigo? Eu não sei se eu fui feliz ou infeliz no artigo, mas tinha uma coisa que eu queria dizer, que era o seguinte: naquela época eu fui super cancelada. Durante décadas eu fui malhada por causa desse artigo. Eu queria dizer o seguinte, que não tem problema nenhum. A produção cultural é de cada grupo produz o seu. Mas eu achava muito curioso que o funk ficasse guetificado. Ou seja, não era... Para mim, a revolução do funk viria no momento em que ele conseguisse transcender as suas fronteiras, do gueto, onde ele é fechado, e viesse atrapalhar a audição, digamos assim, da oficial... A audição da elite, a audição oficial. Então, acho que isso já aconteceu. E aí, o funk não é diferente de outras músicas. Claro, uma pessoa pode estar mais acostumada a escutar orquestra, ou ópera, ou samba, ou MPB, ou rock. Ô, Márcia, sabe o que pega? Como você bem disse, o funk não é diferente de outros gêneros musicais. A diferença do funk e a sua complexidade está no tamanho da sua tessitura etária, que vai para a infância. E aí as trends de TikTok, inclusive, elas se baseiam muito no funk. Eu acho até legal quando você vai ver, e muitas pessoas de outros países estão consumindo o funk brasileiro. É lindo ver. Agora, sim, de fato, o conteúdo, ele tem sido problemático. Justamente... Mas aí falta bom senso. Não, e regulamentação das redes sociais. De novo, a gente toca na regulamentação. Eu acho que assim... Mas o funk também não é só... a música de abuso às mulheres. Não. Tem também os proibidões que objetificam a mulher, é claro, mas também é usado, por exemplo, quem produz uma obra artística fala sobre aquilo que vê.
Né? Quem mora na favela e faz o É uma crônica, né? É uma crônica, é uma crítica ao que se vive ali, é quase que uma denúncia, uma crítica social, que chega, a gente canta, pô, que legal, Morro do Dendê, onde invade, mas a gente entendeu o que está sendo denunciado ali? A Anitta tem uma frase que é muito boa, vocês querem que a periferia cante outras coisas? Mude a periferia. Vamos mudar a realidade da periferia. Então, aí a gente entra naquele ponto de que é como se fosse apenas realidade de periferia e hoje não é mais. Igual essa letra que eu falei agora, é uma letra de um rapaz periférico que canta sobre um estupro coletivo. Que acabou de acontecer onde? Não foi na periferia. Foi num bairro de classe média. Muito bem colocado. Média alta, né? Garotos não homens, de classe média e média alta. Então o alcance, tipo assim, o funk tá sendo muito democrático, ele tá chegando em todo lugar. O que eu acredito que pode ser um começo de uma conversa, né, pra gente diminuir esse impacto, ou pelo menos ajustar, é que as plataformas de músicas que distribuem esse tipo de, né, que distribui o artista, que aumenta, amplia o alcance dele, eu não sei se isso cai dentro daquela questão de liberdade de expressão, mas que qualquer música, de qualquer ritmo, que tenha algo que induza ou que pareça, que leve o ouvinte a se influenciar, a ter práticas criminosas, sabe? Que ela não seja distribuída de forma igual são as outras, entendeu? Porque eu acho que isso é um pouco grave, sabe? Tem música que você coloca a playlist ali e ela vai passando, que você nem conhecia e começa a conhecer. Mas será que todo mundo precisa ser distribuído desse jeito? Deixa eu só falar uma coisa. E tem uma música que eu adoro, pra gente não falar só especificamente do funk, que eu adoro do Zeca Pagodinho, chamado Faixa Amarela. E eu nunca tinha parado para prestar atenção na segunda parte da letra. Eu sempre cantei, eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela. Vou botar uma faixa amarela bordada com o nome dela e mandar pendurar na entrada da favela. A segunda parte, eu estava pesquisando aqui enquanto vocês falavam, que é o seguinte, mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela. Vou lhe dar uma banda de frente, quebrar 5 dentes e 4 costelas. Puta que pariu. Vou pegar a tal faixa amarela, gravada com o nome dela, e mandar incendiar na entrada da favela. Meu Deus! Eu dancei isso muito em roda de samba, sem prestar atenção. Nossa. Do tamanho da violência dessa letra. Gigantesca. Olha isso. Pois é. Hoje, com o olhar que a gente tem... Por isso que tem... Isso que tem. O nosso olhar tem que mudar também. E tá mudando, né, Márcia? Então, e por isso também que a gente precisa ver que o funk é muito criminalizado. Por isso, se fosse criminalizar todo mundo, não ia sobrar muita coisa. Mas se usa o funk para perseguir a população periférica e a gente precisa saber distinguir também o que está acontecendo ali. E, claro, garantir a liberdade de consumo, de uso das pessoas em relação a isso. Mas falta, muitas vezes, bom senso, sobretudo quando se trata de sexualizar e adultizar crianças, né? Não, e tem o sertanejo também, tem uma música que ela canta que se eu te vejo, te agarro com outro, eu te mato. Que é claramente assim. Claramente. E é uma música sertaneja, é uma música que tá num ritmo totalmente fora de qualquer tipo de estereótipo. Sidney Magal, quando a gente era criança, ele cantava assim: se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Depois escapo. Lembra? E a gente também dançava. Eu, criança, dançava aquilo sem saber o que estava acontecendo. Bom, por falar em criança, briga de família. Quem nunca? Qual família aqui é perfeita? Aquela de propaganda de panetone, meu bem, não como panetone que eu tô tomando Monjaro. Porque afinal o amor em família é um amor construído, né? A gente não nasce amando todo mundo da família. Tô falando de tios, primos, cunhadas, e Nelson Rodrigues dizia assim, e genro, credo, genro é parente? Vamos ver na hora do testamento, meu amor. Meu Deus, ele é muito bom, e né? quando o assunto é dinheiro, herança, patrimônio... Aproveitando o mega sucesso da série O Testamento, da genial Camila Apple na Globoplay, vamos falar daquele momento terrível e muitas vezes triste, que é a disputa que rola nas famílias quando alguém falece. Especialmente se esse alguém tem dinheiro, poder ou influência. A série fala sobre a briga em família pela curatela da número 1 das pernambucanas, Anitta Harley, que está em coma, gente, há quase 10 anos. Nessas horas, aquela família que sempre pareceu harmoniosa, sabe aquela bonita foto do Natal? Todo mundo junto. Nossa, como se dão bem, que família linda. Pode descambar geral, tá?
E acontece nas melhores famílias. Inclusive, essa frase, a minha avó sempre dizia, nossa, ele é de família boa. Significava que era de família rica, né? E tinha uma diferença ali de julgamento entre o rico é bom. Precisa nem ser honesto, sendo rico Não, tá essa bom. frase, Sendo rico tá bom. realmente, essa expressão é... É muito estranha, né? Bom, agora, o que a gente pode comentar sobre isso? Quem quer começar? Testamento. Não, no caso dela, tem uma coisa interessante, que é uma bilionária brasileira das lojas pernambucanas, Isso. que não deixou herdeiros biológicos, ou seja, diretos, na real. Sim. Herdeiros diretos como filhos. E ao que tudo indica, ela tinha relacionamento com mulheres, ela era lésbica, uma sapatão bem rica, e... Eu não tenho uma sorte nessa Não se sabe se ela era sapatão. Não, mas ao que tudo Mas indica. ao que tudo indica, Supostamente, ela colava velcro. Então, ela E também isso não importa, mas você tem que ver a Não, série, mas é muito importa, boa. Ah, pra porque, mim importava, porque porque eu- existe a Eu briga, não tenho duas sorte de mulheres, achar não é? mulheres. Que se dizem, tanto quem toma conta hoje dos bens dela, é o nome curatela, não é isso? Que eu achei? Curatela, que eu aprendi esse Eu termo também. assistindo a série, eu nunca tinha ouvido falar. Curatela, que aprendi é a atual no INSS. curatela dela, e existe uma outra, que é uma espécie de nipônica, é Suzuki. A Suzuki. Suzuki. A Suzuki, só para vocês entenderem, quando ela entra em coma e Suzuki. não tem como continuar assumindo a presidência das pernambucanas, né? Tem os irmãos, mas a mãe dela, Dona Helena, passa para ela essa cadeira da presidência das pernambucanas. Aí tem uma briga já entre a família, entre os irmãos, né? Não fica muito, a gente não consegue saber muitos detalhes disso, mas existe uma cuidadora, uma mulher que há 30 anos é meio uma dama de companhia dessa mulher, Dama da de Anita companhia. Harley, e que quando ela vem a entrar em coma, com o passar dos anos, ela arruma um advogado e ela vem com a tese do advogado de defesa dela, dizendo que elas eram um casal. E ela está reivindicando para ter a curatela da Anitta e sentar na cadeira da E o presidência. filho Aí adotivo começa é de quem mesmo? O filho adotivo? o filho adotivo, quer da dizer, Suzuki. o filho adotivo é filho biológico da Suzuki, que também está reivindicando a herança. Tá. É filho biológico da Suzuki com um homem, tá? E ela diz, como era o filho dela e a dona Anitta deixava, a Suzuki morava com ela e o filho também morava com a mãe que trabalhava para a Suzuki não, para a Anitta. Morava numa casa de Morava- 96 cômodos no bairro da E Aclimação. ele morava uma mansão. Coisa horrenda. E aí, agora o filho também está dizendo que é filho adotivo dela, um filho do coração dela, mas isso não são palavras da Anitta porque ela está em coma, nem tem nenhum papel provando isso. Então a briga começa a escalar. É a mãe brigando contra o filho pelo poder, aí um advogado, aí a própria família. Então, assim, é uma confusão, é uma briga pelo poder. Uma briga pelo dinheiro. Ninguém está realmente preocupado com a saúde dela. Tem segurança na porta do hospital, da porta do quarto dela no hospital, porque ela corre risco. Ela já está em coma. Sim. E alguém pode querer apagar e acabar com aquilo. Enfim, é uma confusão. E tudo pelo maldito dinheiro. Já diria Elis Regina... Down, down, down na High Society. Down, down. Cara, que pesado, né? Eu tenho um amigo Pesadíssimo. que ele sempre fala que não vai existir família rica que os herdeiros não vão entrar em conflito a ponto de não se falarem. Então, toda família rica tem uma tendência... É um absurdo, mas é real. O dinheiro sempre apita mais alto no final das contas. Seja de quem abre mão e não se importa tanto, mas seja de quem sempre quer mais, porque quer deter o controle de todo um patrimônio, de todo um poder. É quase que uma lógica de monarquia, né? E o dinheiro, ele produz uma espécie de delírio de poder mesmo, né? delírio. Então você quer mais, quem tem quer mais e mais e mais e mais. Faz parte da doença, entre aspas, capitalista. Mas, ô Sara, fala assim, uma experiência gente, sua. não, porque a experiência de herança. não é dinheiro. Não tô falando exatamente de herança, mas porque Rica! essas brigas em família podem acontecer não só em quem tem, é claro que E lá, já especialmente em quem tem aconteceu. muito dinheiro.
Mas, Com a família de uma amiga minha. e aí, como? Eles pagam um plano funerário que toda vez que a pessoa morre, eles têm R$800 que eles dá pra poder cobrir os custos do velório ali. E aí eles custeiam todo o velório e dá 800 em dinheiro, caso você precise fazer alguma coisa à parte. Pois a briga tava sendo de quem quer pegar os 800. Entendeu? Meu Deus. Foi uma confusão que eles arrumaram. Eu falei, gente, porque eram 6 filhos. E aí, uma sugeriu que ia ser 100 pra cada. Eu falei, gente, mas é pra custear o resto do gasto do velório. E assim, no meu caso, por exemplo, né? Essa preocupação eu já não preciso ter, graças a Deus. Porque lá em casa, a única coisa que tinha, assim, que a gente podia falar, além do terreno que tá lá, da casa do meu pai, tadinho, quem ficava vai ter que reformar tudo, então já é outra coisa. Vai ser uma briga pra Não. ver quem não quer, né? O que minha mãe punha valor a uma máquina de lavar, que é a primeira máquina que ela teve, que a gente não podia nem mexer, inclusive, porque era o presente da vida dela. Ela nem morreu, a máquina já acabou. Entendeu? Então, tipo assim, não tem muito o que brigar, não. Quem ficar com a casa lá, pega uns rebocos, repassa, né? Tenta, sei lá, fazer alguma coisa, mas essa preocupação eu não tenho. Agora, se tendo dinheiro, esse negócio de o dinheiro é raiz do mal, né? Mas é um versículo que foi pregado. Agora eu posso falar como lugar de crente. Existe um versículo que as pessoas pregam muito ele, que fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, para poder fazer as pessoas pobres que estão querendo aproximar de riqueza acreditar que Deus não gosta de dinheiro e não gosta de rico. Porque tem aquele negócio do camelo, na ponta da agulha, que é mais fácil entrar um camelo na agulha do que... rico Só que chegar tá na porta escrito do no céu. versículo. O Entrar, versículo né? não é assim. O versículo diz o seguinte, eu acho que é primeiro Não, vou falar, é Timóteo. Gente, vou falar certo, não sei, 6:10, 6:11, alguma coisa assim, mas é Timóteo. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, entendeu? Porque aí quando você começa a pegar sentimento ao dinheiro, tudo que vem através dele vira pó. Claro. Né? Então, no caso dessa A senhora devoção aí, coitada. ao Deus dinheiro é que não pode dar certo. né? Exatamente. Então, Mamon. agora é o tal do mamon. E aí a senhora, dona Anitta, né? Anitta Harley, como é que é o nome dela? É, Anitta Harley. Exatamente. Agora, o amor que era ocupado, o espaço de amor que era ocupado por ela, agora foi ocupado pelo dinheiro. Então, ela é só um segundo plano. Você desumaniza as pessoas e humaniza o dinheiro, né? Como se o dinheiro tivesse mais valor do que... Não, porque dinheiro e riqueza é muito bíblico. Deus gosta de prosperidade, porque dinheiro também faz parte da prosperidade. Mas o formato que se vendeu, por causa do capitalismo, que inclusive Márcia tem um livro, é para poder afastar as Tava pessoas. demorando ela vir com essa Pra frase. poder Não, afastar as hein? pessoas, né? O massivo de querer ocupar esse lugar de riqueza e não ter que servir mais como massa de manobra, né? Chama Então, Mundo em Disputa, vou te dar um. Tá vendo? Fala, gatinho, toda vez ela tem. Famílias que têm muito dinheiro, como essas da Pernambucanas e tal, fazem, inclusive, pessoas jovens, tá? Já fazem testamento com tudo dividido para justamente tentar evitar esse tipo de problema lá na frente. Tem uma holding que cuida do dinheiro da família, ou sei lá o quê. As pessoas não podem casar com comunhão parcial se assim decidirem. Quem decide é a empresa por você. Tem que ser contrato pré-nupcial e tem que ser, como é que fala? Os acordos, né? Separação total Não, de bens. Calma, Ju, porque isso quando um dos mecanismos mais interessantes de famílias muito ricas é perpetuarem o poder casando seus filhos com outras famílias muito ricas. Exatamente. Então, é uma perpetuação do poder enorme, porque você detém... Imagina você juntar a dona das Pernambucanas, que... Uma sapatão bilionária... Comigo. Com Sara Azar. Não Imagina, pode. Não pode. Aí vai ter que ter um contratão, amor. Você vai ter, Pra assim, garantir que eu não pra tenho garantir que interesses você- além. Mas olha se só, acontecer Porque algo- em não, famílias- vamos supor que essa paixão tivesse acontecido, sei lá, Sim. entre Anitta e Sara. A família vai tivesse negar assim. aquilo. Vai negar. A família não vai aceitar a Sara, porque a Sara é uma outsider. Não, Agora, se a Anitta vocês estão fosse falida, sabendo, quebrada sem nada, aí Aí o amor possivelmente vale pode ser a que- pena. o Mas, amor gente, vale a pena. Se eu não me engano, tem a história daquela família Brenan, que teve aquele assediador, que eles têm um instituto... É Brenan, não é? No Recife, Pernambuco, uma coisa maravilhosa. Tem uma herdeira que dizem que é uma menina muito legal, que ela tá na justiça há anos para comprovar que ela faz parte da família, e a família não aceita. Ela tá pedindo para fazer o teste de DNA. Ela tá pedindo, vamos fazer o DNA, porque a mãe tem certeza que ela é filha. Ou seja, ela não pode ser herdeira, mesmo sendo herdeira. Não, olha só, nesse tanto louco, né? plot Que twist loucura! nesse o testamento, que quando a gente tá achando que o negócio está se resolvendo, aparece uma outra pessoa do Recife,
de Pernambuco, Também não sei se é Recife. Também do Recife. Falando assim, pô, o meu pai teve um caso, quer dizer, eu não sou filha, eu descobri que eu não sou filha da minha mãe. Meu pai, que trabalhava como motorista para dona Anitta, aparece com um bebê aqui em casa e minha mãe criou esse bebê, sou eu. E teve alguma pessoa da família, não sei quem, não sei se é um funcionário, que olhou para mim e falou assim, nossa, você é a cara de Anitta. E ela agora tá pedindo para fazer o DNA. No final dessa confusão toda aparece essa outra personagem que tá pedindo para fazer o teste de DNA e realmente você olha, ela é muito parecida com a Anitta Harley. Então tem uma nova personagem entrando nessa briga por espólio, mas no caso dela, ela diz que ela não quer dinheiro, que ela quer saber quem ela é, quem foi a mãe dela, quem foi o pai dela. Ela está em busca de pertencimento e identidade. Então, olha, essa série, ela prova que a realidade, gente, é melhor que a ficção. É 10 anos em como? 10 anos. Se você escreve um roteiro de ficção baseado nessa história, todo mundo iria achar que é exagero, que é inverossímil, porque é plot twist atrás de plot twist. E é interessante que toda família que tem uma imagem pública a zelar, como famílias ricas, elas precisam sustentar de forma hipócrita essa maquiagem, esse baile da hipocrisia. Na verdade, é um baile de hipocrisia, essas convenções sociais. Por isso que, até quando eu analiso a questão da transgeneridade, todas as pessoas trans, travestis, elas eram sempre de famílias de classes baixas, de famílias pobres, de famílias que inclusive jogavam seus filhos para fora, porque, ou seja, são famílias que não precisavam sustentar tanto uma imagem diante de uma sociedade. Uhum. As trans estão existindo agora nas elites com o tempo, com o avanço das discussões políticas a respeito da natureza, porque não era assim. O que a gente vê é que, por que eu acredito nessas histórias? Porque nas periferias a galera não tem o que esconder. Ah, meu marido me traiu mesmo. Ou seja, eu não tenho tanta convenção para sustentar diante da sociedade, diante da mídia. Isso faz parte do capital político de uma família burguesa. Essa imagem idônea, que nunca pecou. Porque essas famílias tradicionais, né, que são... Elas se sustentam justamente em cima da hipocrisia e se sustentam como uma instituição que precisa existir para garantir esses poderes, né? Vai aí ser também, um exemplo, né? Vai aí também a crítica da família tradicional, né, gente? Mas, ô Márcia, você uma vez falou, eu queria que você até repetisse isso, que o matrimônio, na verdade, o contrato matrimonial, nada mais é do que você garantir... O contrato manicomial. Eu falei manicomial. Não, você falou maritronimal. Maritronimal. Me explique melhor o manitronimal. Porque é para manter as terras naquele mesmo grupo de pessoas, não foi isso? Você me ensinou isso uma vez. Eu acho que tem isso. O primeiro claro, isso que a Sucena também estava trazendo na história da família, na história a história do casamento faz parte da história das famílias, e a história da infância faz parte disso, e a história da misoginia também. Então, a função das mulheres nesse contexto, casarem para sustentar os jogos de poder dos homens. Enfim, várias sociedades com várias características, mas sempre esse mesmo jogo, né? E aí, que eu acho que na nossa época tá interessante de olhar para isso para desmistificar a ideologia familista, que não é sustentada em cima da noção de amor, é uma instituição de poder que subjuga os corpos, seja das mulheres, seja das crianças. Basta ver a quantidade de violência contra crianças, violência sexual, inclusive, que existe nesses contextos, ainda mais dessas famílias, não só das famílias tradicionais da burguesia, mas também as famílias que imitam as famílias burguesas, que são essas famílias de igreja, que são hiper cheias de hipocrisia, né? Aquele pastor que é amante da nora, né? A Flor de Lis, né? E sua família, né? Por exemplo, para lembrar a ideologia familista quando ela chega num ápice, né? Num ápice de manipulação e mentira. Pastor que era amante da nora, teve de uma igreja, numa dessas Assembleias de Deus lá do norte, o pastor que era amante da nora
a esposa, a nora, era influenciada pelo marido, pelo filho do pastor, a pegar o pai pra depois matarem a mãe e colocar a culpa no pai. Gente, olha... Meu Deus do céu, pra negativar tá vendo? ele como líder Pra e tomar negativar ele como líder e a tomar... vida do roteirista no Brasil, Ele, não. da Exatamente. família conservadora! Mas eu queria falar uma coisa também. Então, isso é o jogo da família, gente. Não é só da família endinheirada. Tem coisas podrérrimas Game of acontecendo. Thrones. Nossa, muito. E essa coisa do amor, eu sou pela ética, sabe? O amor tem que ser, se existir, é outra energia, sabe? Porque a gente precisa ser ético com as pessoas. A quantidade de gente... Assim, eu não posso nem falar, porque se eu contar certos casos aqui, vão localizar, vai ser muito ruim. Não, Mas só na minha não família diga também. nomes, mas conta pra gente. Você fica assim, meu Deus, como é possível que as pessoas tenham coragem, sabe, de certas coisas? Então, realmente... Porque elas são corajosas. E a coragem também de se colocar num lugar achando que as pessoas não vão perceber a hipocrisia. Eu conheço uma menina que ela... 60 anos... E aí chega um irmãozinho dela de 35 na escola onde ela trabalhava, sabe? E aí, tipo, ela nunca o pai já morreu, a mãe já morreu, o cara com o mesmo sobrenome dela, que veio se apresentar, e ela sempre foi a filha única. E ela nunca soube que ela tinha um irmão. Talvez o pai nem sabia também. O pai sabia, ele tinha até o nome. E mais assim, esse menino ficou lá sozinho, noutra cidade, até que um dia ele criou coragem e chegou nessa irmã, né, bem mais velha do que ele. Mas o pai passou a vida inteira sendo aquele cara que tinha só uma filha, que deixou toda a herança pra ela, inclusive, e depois aparece. Mas eu tenho uma outra história boa. Uma amiga minha, gente, que tava ralada, que ela tava sendo faxineira, de tão ralada, embora fosse uma moça com doutorado. Coco. Não, moça com doutorado, mas morando fora do Brasil, ralada. 2 filhos, um ex-marido daqueles, pelo amor de Deus, que ela teve que fugir. E aí, um belo dia, ela tava lá ralada, no vermelho, e aí ela recebe uma notificação lá o pai dela tinha morrido, e ela não tinha... E ela sabia que ela tinha um pai, mas ela nunca nem conheceu o pai. Ela nunca viu o pai dela. Mas ela foi registrada. Ele não tinha filho nenhum, era podre de rico, e essa menina, de um dia pro outro, virou podre de rica. Ih, meu pai mesmo é pobre. E aí, não, o mais engraçado... Tem nem que chance aí de acontecer uma coisa dessa comigo. Aí veio a ex-mulher e, sei lá, um monte de coisa, confusão. Mas, de qualquer maneira, ela ficou muito rica de um pai que ela nunca nem tinha visto. E eu achei isso tão justiça cósmica. Mas Então, se você depois de que tá morto, em casa tiver uma história dessa mirabolante, Ai, mande conta. pra gente. Conta pra gente que a gente conta aqui na semana Por isso que vem. que a gente- Porque, olha, a vida é muito mais interessante que a ficção, embora eu seja uma atriz. Me chamem para trabalhar. Obrigada. Não, Isso e justifica a o problema literatura, é dos gays, gente. é das trans. O problema é das trans, é dos gays. Exatamente. Das gente. mulheres que decidem não casar, porque não querem. Esse é o problema. Esse que é o problema. Vamos encerrar por aqui com a nossa musa Açucena cantando um funk. Não, essa aí eu vou Será? chamar geral. Mas antes, deixa eu dar um recado, porque depois nós vamos quebrar tudo aqui, minha gente. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aonde? Aqui na tela. Ou acesse icl.com.br/precisamos conversar. E entre no nosso grupo... No grupo exclusivo Peleleca. do WhatsApp. Ai, não tô rindo disso não, obrigada, eu vou pro inferno. Eu vou pro inferno, eu botei o inferno tá lá em cima agora? O que é isso? Eu tô toda disléstica hoje. Você vai poder receber também um link para assistir ao nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos, porque esse programa tá fora de controle. Com vocês, Açucena! Açucena e meu bonde! MC Eu quero Açucena! chamar o bonde agora, como é que é? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vai, Juliana! Mas eu só quero ser feliz, 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 Vai lá, Ju! feliz, onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Até semana que vem! Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta,
novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.